Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo site pnbonline.com.br e pelo Facebook do pnbonline.com.br. Duas notícias importantes a serem comentadas, uma nacional e a outra local. A nacional, indiscutivelmente, o que mais chamou a atenção no dia de ontem foi a corretíssima posição do Supremo Tribunal Federal em tornar Aécio Neves réu. Ele é réu agora por dois motivos: por corrupção e também por tentativa de obstrução de justiça. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal definiu por 5-0 aceitar a denúncia, ou seja, por unanimidade, aceitar a denúncia da Procuradora-Geral da República, tornando Aécio Neves réu por corrupção. E decidiu por 4-1, o voto dissidente foi do ministro Alexandre de Moraes, a torná-lo réu pela tentativa de obstrução de justiça. Eu até ontem estava com dúvidas, ou hoje pela manhã ainda eu tinha dúvidas, com relação ao... Mas por que obstrução de justiça? Depois é que fui ver detalhadamente o telefonema e ele fala ao telefone como se combinando com o Joesley Batista, os irmãos Batista, como se combinando como é que eles fariam para nomear um delegado A que dá a favor do Aécio, delegado B que dá a favor de não sei o quê. Ou seja, de tentando interferir na Polícia Federal para que ela seja uma polícia política e não uma polícia de Estado, para que ela seja uma polícia de governo e não uma polícia de Estado. Então, essa possibilidade de interferência é que transformou Aécio Neves em réu, também por tentativa de obstrução de justiça. O Supremo Tribunal Federal, depois de aceitar a denúncia, Aécio Neves já é réu, todos sabemos. E agora, o que acontece? Quais os próximos passos? Bom, o Aécio vai passar por uma eleição. Ele vai ser candidato ou a deputado federal ou a senador em Minas Gerais. Se for deputado federal, tem chance. Se for candidato a senador, pode até ganhar, mas é muito difícil que ganhe, né? A não ser que a gente precisa também trocar de povo em Minas. Mas se ele ganhar, ele continua respondendo à ação no Supremo. E respondendo à ação no Supremo, ela demora em média 5 a 6 anos, quando não mais. Ponto. Se Aécio não tiver mandato, depois desta disputa eleitoral, aí vai para a primeira instância. Aí ele vai ser julgado por Sérgio Moro. Ou por um juiz federal de Minas Gerais. Mas volta para a primeira instância e aí o processo corre mais rápido e a prevalecer a questão da segunda instância, julgando em segunda instância, ele vai preso. Mas o caminho ainda é longo. O fato de ser réu significa que começou a ação penal. Nada mais que isso. Ainda vai demorar um bom tempo por parte do Poder Judiciário. O outro assunto local, nós podíamos falar daquele circo armado pelo Oscar Bezerra para que Éder Moraes subisse ao picadeiro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Felizmente, os outros deputados, o presidente Botelho e as outras lideranças não armaram o picadeiro para Éder Moraes. Sendo assim, Éder Moraes não pôde apresentar as suas fantásticas ideias, as ideias que inebriaram, que entusiasmaram, que levantaram fervor cívico de Oscar Bezerra de achar que Éder Moraes é a solução de Mato Grosso. Enfim, os deputados nem se deram ao tempo, no que fizeram muito bem em não ouvir o ex-secretário de Fazenda, Éder Moraes. Mas eu gostaria de comentar o depoimento do secretário Marcelo Duarte à CPI dos fundos. Ele confirmou o que todos sabiam. O secretário afirmou que os desvios foram legais, ou seja, aconteceram sim desvios dos recursos do FETAB.
E ele justificou dizendo que a lei estadual, e isso a gente já sabia, que a lei estadual, ela autoriza, através da emenda constitucional 93 de 2016, que todos os fundos tenham até 30% de sua receita desviada para outras finalidades. Portanto, produtores do estado de Mato Grosso, vocês estão pagando o FETAB para que o governo desvie 30% dessas receitas para outras finalidades, traduzindo, para pagar salários. E existe também um dispositivo constitucional estadual aprovado e proposto pela Assembleia Legislativa que autoriza o uso de recursos dos fundos para pagamento de dívidas da natureza do fundo. Sendo assim, não há mais dúvida que o governo mexeu no Fundeb, não há mais dúvida que o governo mexeu no FETAB. Resta saber agora o seguinte: diante de tantas certezas e nenhuma dúvida, o que é que vai fazer a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado? Com relação ao mexe-mexe nos recursos dos fundos de Mato Grosso, caberia mudança na legislação. Com relação ao Fundeb, é crime, os responsabilizados devem ser exemplarmente punidos. É bom lembrar que a presidente da República foi punida por causa de uma pedaladinha. Isso aí é um bicicletário, a utilização dos recursos do Fundeb. Portanto, se a Assembleia for fundo, muita gente vai ser punida. É isso.